A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante a respeito de Marta, Maria e a ressurreição de Lázaro, com ênfase à prioridade e fé. Essa história ela está narrada no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no capítulo 10, versículo 38 a 42. E João, capítulo 11, versículo de 1 ao 44. Mas nós só vamos efetuar a leitura de Lucas 10, 38 a 42, que nos diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles no caminho, encontrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se será tirada. Como sabemos, Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos e eram moradores da cidade de Betânia. Eles eram muito amigos íntimos de Jesus. Sua história nos mostra um relacionamento com Deus, com equilíbrio entre trabalho, devoção e fé. Essas duas mulheres, Marta e Maria, elas representam dois aspectos importantes na caminhada cristã, quais sejam serviços e adoração, ação e fé. E o que a lição de Lucas ela tem para nos ensinar a respeito da prioridade do reino de Deus? Olha, nós podemos encontrar isso lá em Lucas, capítulo 10, versículo 2, quando Jesus disse: Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Marta estava muito ocupada com os afazeres da casa. Ela estava servindo a Jesus e aos convidados. Ela estava preocupada em manter sua casa limpa, varrer a casa, lavar a louça, lavar e passar as roupas. Serviço doméstico pelos quais nós conhecemos. Então, a atitude de Maria demonstra um zelo e responsabilidade e também hospitalidade. Contudo, ela estava ansiosa, preocupada, perdendo a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor. Mas o trabalho para ela é mais importante. O trabalho é importante no reino de Deus, sim, mas não se pode tomar o lugar da comunhão com Deus. Muitas vezes, como Marta, ficamos preocupados com os nossos afazeres da nossa vida cotidiana e esquecemos de estar ao lado de Deus. Então, veja o que aconteceu. Maria e adoração. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Sua postura reflete uma entrega e reverência, o desejo por intimidade espiritual. Precisamos aprender a equilibrar as responsabilidades diárias e o momento também de ouvir o Senhor. A dor de Marta e Maria com relação à morte de Lázaro está lá em João, capítulo 11, versículos de 1 ao 44. A fé que transforma a dor em milagre.
Então, o que eu diria para você? Lázaro, ele estava gravemente doente e suas irmãs mandaram chamar a Jesus. Jesus, ele demorou a chegar. No entanto, voltou mais tarde e Lázaro já havia falecido. Então, essa demora trouxe um sofrimento e questionamento a Marta e Maria. Muitas vezes sentimos que Deus ele está atrasado para nos responder às nossas orações. Porém, Deus ele é perfeito, ele sabe de todas as coisas. Então, o sofrimento não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para você agir diante de Deus. E como que aconteceu a ressurreição de Lázaro? É um dos milagres mais significativos narrados na palavra de Deus. Este evento, ele destaca o poder de Deus sobre a morte e reforça sua identidade como filho de Deus. Mas o que aconteceu nesse contexto? Lázaro, ele ficou gravemente doente. Então, suas irmãs mandaram mensagem a Jesus para avisá-lo, acreditando que ele poderia curá-lo. Contudo, Jesus, deliberadamente, ele se atrasou sua viagem, dizendo que a doença de Lázaro seria para a glória de Deus. E aconteceu o milagre? Sim, aconteceu o milagre. Na morte de Lázaro, quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias e também já estava sepultado. Marta foi ao encontro de Jesus e ela expressou a sua fé dizendo: se ele tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Então Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus, naquele momento, naquela angústia, Jesus chorou. Então, ao ver Maria e outros chorando pela perda de Lázaro, Jesus, ele chorou, mostrando a sua humanidade e empatia. E como aconteceu esse milagre? Jesus foi ao túmulo de Lázaro e ordenou que a pedra fosse removida. Então, o corpo de Lázaro já estava em decomposição e a pedra foi retirada. Jesus orou e então clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Aí aconteceu o grande milagre, a ressurreição. Imediatamente, Lázaro saiu do túmulo, ainda estava envolto com as faixas. Jesus ordenou que a liberasse das ataduras. Então, Lázaro ressuscitou, pois a ressurreição de Lázaro aponta para a vitória final de Cristo sobre a morte. E o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu concluo dizendo para você que nós precisamos de um coração adorador, como o de Maria, e da dedicação de Marta, pois acima de tudo, precisamos confiar no Senhor em todos os momentos. A ressurreição de Lázaro nos confia a crer em Cristo Jesus cada vez mais. E o impossível se torna realidade. Podemos lembrar, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus.